centavos, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa guirlanda super fofa usando os gabaritos da Drissol. Então bora pro vídeo. Para começar eu vou usar o gabarito redondo, tá? Esse que vocês estão vendo no vídeo. E aqui é um papelão Panamá, mas se vocês não tiverem, quiserem usar um papelão normal também dá, tá? Eu vou riscar o tamanho que eu quiser e aí eu vou cortar no risco. Eu vou riscar também aqui no feltro, e eu escolhi o feltro verde, mas você pode fazer da cor que você quiser. E o feltro são 2 vezes, tá? E eu também vou cortar a mesma medida aqui na manta, e aqui eu tô cortando uma vez só, mas se você achar que fica muito fininha, você pode cortar ela 2, 3 vezes, dependendo da espessura da sua manta, para ela poder dar um volume a mais na sua guirlanda, tá bom? Continuando, então aqui estão as partes, né, o papelão, a manta e o feltro, como eu disse, eu cortei 2 vezes e o meio eu não cortei porque eu vou costurar essa parte na máquina. Terminei de costurar, já dei o acabamentinho. Agora eu vou posicionar o papelão em cima do feltro e eu cortei ele um pouquinho menor para poder fazer o acabamento certinho ali, ele ficar bem certinho. E eu tô colando aqui com cola quente, mas é só para ele não sair do lugar quando eu for costurar, então se você não quiser colar ele também não precisa, tá bom? E do outro lado, do lado do papelão, eu vou colar a minha manta. Não tem problema se ela passar um pouquinho para os lados, depois é só a gente ir ajeitando, ela é bem maleável. Agora é só puxar essa parte do feltro que ficou aqui embaixo, e aí você vai colocar aqui ponta com ponta, e aí vai vir caseando toda a volta. Prontinho, terminei de casear e ela ficou desse jeitinho aqui. Agora para a parte das flores, eu estou usando este modelinho de flor aqui, e esse é o gabarito Flores 2. Eu cortei 2 vezes no feltro branco, e também cortei uma tirinha no amarelo de mais ou menos 2 centímetros. O comprimento você vai definir o tamanho que você quer que fique o seu miolinho. Eu passei um pinguinho de cola em uma das pontas, e aí eu vim dobrando ele no meio, e agora com a tesoura eu vou dando pequenos piquezinhos, sem chegar no final. Depois que você definiu aí o tamanho do seu miolinho, é só vir passando cola e enrolando ele desse jeito. Agora é só montar a florzinha. Eu vou posicionar uma flor em cima da outra, deixando um intervalo de pétalas. Então eu vou passar uma costurinha no meio, esse aqui eu estou usando o ponto alinhavo e eu vou fazer uma espécie de círculo fazendo o miolinho da minha flor. E ficou desse jeito, mas antes de eu puxar a linha, eu vou posicionar o miolinho que eu fiz amarelinho e aí sim eu vou puxar para ele ficar fechado em volta desse miolinho. E tá pronta, e aí você pode fazer quantas florzinhas dessa você quiser, das cores que você quiser. E para a próxima florzinha eu tô usando este modelinho, eu cortei no feltro rosa uma vez, e eu vou passar a linha entre as pétalas, fazendo também um ponto alinhavo, apenas na frente de cada pétala, tá bom? Depois que eu terminar de passar em todas as pétalas, é só eu puxar e fazer um fuxiquinho. Então é só vir ajeitando as pétalazinhas para elas não ficarem uma em cima da outra e a flor ficar bem aberta. E eu fiz 3 dessa florzinha aqui, uma de cada cor para ficar bem florida nossa guirlanda. A próxima flor é essa pequenininha aqui, e essa aqui eu cortei 5 vezes. Eu vou começar passando um pouquinho de cola e dobrando ela ao meio. Eu vou fazer isso 4 vezes, e a quinta pétala, a quinta florzinha, eu vou dobrar ao meio, e aí eu vou dobrar ao meio novamente.
Agora é só montar. Eu vou posicionar ela assim, vou passar um pinguinho de cola na beiradinha e vou colar desse jeito. E eu vou fazer isso com as 4 primeiras pétalas. Agora eu passo essa por cima e ela vai ficar assim desse jeitinho, parecendo um catavento. Com a última pétala é só eu passar um pinguinho de cola no biquinho e posicionar no meio dessas 4 e ela vai ficar parecendo assim um repolhinho. E essa também fiz em outras cores. E o último modelinho é esse aqui, eu cortei em 3 vezes, com 3 tamanhos diferentes. E eu também cortei aqui um pedacinho de feltro da cor diferente da flor e um pedacinho de arame desses comuns de artesanato. Eu vou usar o feltro para encapar esse arame e aí é muito facinho, é só você passar a cola quente e vir dobrando o feltro ao meio, deixando o arame bem na pontinha, como eu estou mostrando aí no vídeo. Depois que tiver bem coladinho, é só vir com a tesoura e cortar bem rente ao arame. E aqui eu quis fazer um charminho e deixei essa ponta um pouco mais larguinha, porque eu queria fazer uns fiapinhos e dar um efeito diferente para o miolinho da minha flor. Agora é bem facinho, é só eu pegar a menor pétala, eu vou dar um piquezinho quase até o meio. Vou passar cola em uma das pétalas e eu vou vir enrolando ela em volta desse cabinho que a gente acabou de fazer. Depois é só dar um pinguinho de cola na última pétala e fazer isso com as outras florzinhas também na ordem crescente. Depois que você terminar todas elas, é só vir ajeitando as pétalas para ela ficar com um aspecto mais aberto ou mais fechadinho, aí você vai escolher como você gosta mais. Eu também quis mostrar para vocês que dá para fazer outro formatinho usando esse mesmo modelinho de flor. Eu peguei 3 tamanhos iguais e eu vou fazer a mesma coisa. Vou colar o cabinho e eu vou vir enrolando. Só que nesse caso todas as flores são do mesmo tamanho. Prontinha, é só ajeitar as pétalas como você quiser. Ela ficou bem bonita, ficou mais aberta que a outra. E aí você pode fazer quantas você quiser, quantas achar necessário para essa guirlanda. E aí eu fiz várias e também fiz uma branca para ficar bem diferente, bem bonita na guirlanda. Ah, sobrou dessa pequenininha aqui, então eu fiz o mesmo modelinho que eu fiz na segunda flor, passando uma costura em cada pétala e puxando no final. E aí eu fiz várias pequenininhas e achei que ficou super charmosinho. E o que seria da nossa guirlanda sem uma placa de bem-vindo, ou no caso, uma placa de Feliz Páscoa? Eu usei o mesmo gabarito redondo para fazer a medida dessa minha plaquinha. No começo eu achei que ela ficou meio fininha, então eu fiz ela um pouquinho maior. Mas aí depois eu achei que ela tava meio larga demais, ia ficar muito grande na nossa guirlanda, não ia ficar tão charmosinha. Então eu decidi seguir o plano original e fazer a placa mais fininha mesmo. Ah, e esse material que eu tô usando para fazer a plaquinha é um EVA de 4mm. Eu gostei dessa cor, então eu nem vou pintar ele, vou deixar dessa cor mesmo. Mas você pode fazer a cor que você quiser, a cor que combinar mais com a sua guirlanda. E aqui eu usei um lápis para fazer as ranhurinhas, porque eu queria que ficasse com aspecto de madeira. Mas se você tiver familiaridade com pintura, você pode pintar e fazer a textura que você quiser.
Para cerquinha eu resolvi usar o mesmo EVA e aí eu vim cortando pedacinhos de 1 centímetro, 1,5 centímetros para fazer as madeirinhas da minha cerquinha. Depois eu fiz pequenos cortezinhos em cima para fazer as pontas da cerquinha. E por último também eu resolvi fazer as ranhurinhas da cerquinha com a mesma técnica que eu fiz lá na plaquinha. Agora eu vou usar a guirlanda porque eu preciso saber certinho qual vai ser o distanciamento entre uma madeirinha e outra. Certo, distância definida, agora é só vir colando uma na outra e para isso eu estou usando uma tirinha do próprio EVA. Eu também aproveitei para escrever Feliz Páscoa na minha plaquinha, mas você pode escrever um nome ou Bem-vindo se sua guirlanda não for temática. E para um acabamento ainda mais fofinho, eu cortei um pedaço de juta de mais ou menos uns 10 centímetros. E aí eu vou enrolar ela na metade da minha guirlanda. Eu dei uma desfiadinha em um dos lados da juta e esse fiozinho que sobrou eu sempre guardo porque eu gosto de usar ele para fazer laço ou acabamento de embalagem de presente. Agora que tá tudo prontinho, é só a gente montar a nossa guirlanda. Eu vou começar com a plaquinha de Feliz Páscoa e vou colocar ela assim meio de ladinho, bem charmosinho. E eu vou dar uma dica pra vocês de uma coisa que eu sempre faço. Quando eu tenho que montar uma peça onde tem muitos elementos, eu costumo pegar as partes que são maiores e mais evidentes e vir colocando elas assim, posicionando com um alfinete. Desse jeito eu consigo trocar de lugar caso eu não goste da posição que ela fique. E aí depois que tiver tudo certinho na posição que eu quero, aí eu venho afixando elas. Eu também fiz umas folhagens aqui com feltro e eu coloquei um araminho atrás para ficar mais durinho e depois eu colocar na posição que eu quiser. Cortei também em outro tom de feltro esse modelinho de folhinha que também está no gabarito de flores. E em outro tom de verde eu cortei umas folhas um pouco mais compridas para dar mais diversidade na folhagem da nossa guirlanda. E agora que tá tudo mais ou menos na posição, é só eu vir colando elas. Eu tô usando cola quente aqui para colar as flores e as folhas, mas você pode usar cola de silicone, ou se você estiver fazendo de EVA ou outro material, você pode usar cola instantânea, ou a cola de contato da Drissol, que é muito boa também. Mas e aí, me conta, tá gostando dessa aula? Então não esquece, deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários se você gostou, se você quer ver outro tipo de aula de feltro aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz em ler cada comentário, responder pra vocês. E não esquece, se vocês fizerem qualquer trabalho, qualquer peça aqui que a gente ensinou no canal da Drissol, marca a gente no Facebook, no Instagram, a gente quer muito ver o trabalho de vocês, comentar, compartilhar. Então marca a gente, hashtag Bia Barros, hashtag Drissol.
Guirlanda quase pronta, agora é hora de afixar a nossa cerquinha e tome muito cuidado porque é a cerquinha que vai definir a posição que vai ficar a sua guirlanda. Então, lembra do fiozinho que sobrou da nossa juta? Eu vou usar ele para fazer um lacinho para colocar nessa parte esquerda da guirlanda, que eu achei que ficou um pouquinho murcho. E só assim eu já achei que ela tá muito linda, mas aí eu tinha aqui um carneirinho sobrando que eu tinha feito, e aí eu resolvi colocar ele também no meio da guirlanda, já que carneirinho tem tudo a ver com Páscoa, mas aí você pode usar um coelhinho, outro bichinho qualquer, ou deixar ele assim mesmo, sem nada no meio, que também vai ficar muito bonita. E ficou assim a nossa guirlanda, não ficou linda? Eu amei cada cor, cada flor e cada detalhe dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado também, e se vocês gostarem, deixa aqui no comentário que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vejo vocês na próxima aula e beijinhos!